Bom dia, meu nome é Bionda e eu estou apresentando o seminário de Redes Biológicas e Biomédicas para a disciplina de Grafos e Aplicações. Bom, nessa apresentação eu vou estar abordando uma introdução sobre o tema, quais os objetivos desse seminário, quais as minhas motivações, alguns conceitos envolvidos, algumas aplicações, né, alguns exemplos de aplicação, um diagrama de blocos apresentando o algoritmo que eu utilizei para resolver um problema envolvendo redes biológicas, os algoritmos utilizados, os resultados obtidos e as conclusões envolvendo todo esse seminário, toda essa pesquisa que foi realizada. E, claro, a apresentação das fontes que foram utilizadas para fazer esse trabalho. Dando início à apresentação, primeiramente, o que é uma rede biológica? Uma rede biológica é a representação de um sistema biológico utilizando redes, ou seja, um modelo matemático. Essas redes é um outro nome aí para grafo, né? Então, o sistema biológico representado por grafos é uma rede biológica. Quando você usa uma rede biológica para representar alguma questão do ramo de saúde, essas redes são chamadas de redes biomédicas. A utilização da representação por grafos de sistemas biológicos permite com que seja feita uma análise computacional desses sistemas e permite que conclusões mais rápidas sejam tiradas, bem como resultados mais precisos, permitindo uma melhor compreensão de comportamento animal, interações genéticas, interações proteicas, questões sobre diversas doenças, permitindo uma melhor profilaxia e também um melhor tratamento em relação a essas doenças. Enfim, são diversas vantagens aí que muitas vezes a análise humana não consegue extrair tão facilmente quanto um computador. Bom, os objetivos dessa apresentação envolvem apresentar alguns conceitos envolvendo redes biológicas, trazer exemplos sobre o uso dessas redes, tanto biológicas quanto biomédicas, demonstrar alguns recursos para manipulação desses sistemas e também solucionar um problema envolvendo redes biológicas. Quanto às motivações desse trabalho, pode-se elencar a visualização das interações entre várias espécies, né? Que podem ser interações benéficas ou interações não benéficas, né? Como o predatismo, por exemplo. A compreensão de interações moleculares, né? Interações proteicas, interações genéticas também, relações entre questões genéticas e algumas doenças. Também estudar a propagação de doenças, opções de tratamento dessas doenças, opções de prevenção, que permite um avanço da medicina, né? E, consequentemente, trazer melhores condições de vida para a população, pois pode-se ou obter um tratamento para uma doença que ainda não é consolidado, ou uma melhoria, um barateamento de custo de um tratamento já existente, ou a obtenção de outro tratamento, e bem como o estudo da conexão entre os neurônios, né? Tanto é que as redes neurais de um computador são inspiradas nas conexões neuronais humanas, né? Agora, trazendo alguns conceitos sobre redes biológicas, como eu já havia dito anteriormente, as redes são grafos e nesses grafos a gente possui nós e arestas, em que os nós podem ser indivíduos, né, animais, vegetais, fungos, bactérias, etc. Proteínas, podem ser doenças, podem ser genes, enfim, tem várias opções. E as arestas são as interações no geral, por exemplo, é, uma interação na qual um animal poliniza uma planta, ou um gene permite a manifestação de outro gene, ou então um vírus contamina uma pessoa, um ser humano.
São também é, diversos tipos de interações que podem ser representados pelas arestas. No caso, então, a gente tem aí os conceitos aí de grafos direcionados e não direcionados. Em que grafos direcionados a gente pode, por exemplo, citar é, questões de cadeia alimentar, por exemplo, né, que uma interação entre um gavião e um esquilo, por exemplo. O gavião é quem se alimenta do esquilo, então é uma relação direcionada, né? Não é uma relação assim, por exemplo, o gavião se alimenta do esquilo e o esquilo se alimenta do gavião. Não. O gavião se alimenta do esquilo. É isso. E já grafos não direcionados, a gente pode considerar, por exemplo, uma interação proteína-proteína. Elas interagem igualmente entre si. Também tem a questão de grafos ponderados e não ponderados. Nos grafos ponderados, a gente, novamente, usando o exemplo da cadeia alimentar, a gente pode citar o fluxo de energia, né, da cadeia alimentar. Por exemplo, uma porção de grama que é consumido por um coelho vai fornecer 10 quilocalorias, por exemplo. Um coelho vai fornecer para um gavião, não sei, 150 quilocalorias. Então, essa interação aí de alimentação pode ser representada aí, as arestas podem representar as calorias que cada ser vivo fornece para outro ser vivo. E quanto a grafos não ponderados, a gente pode mencionar, por exemplo, interações mutualísticas, em que ambos os seres vivos se beneficiam, então não seria uma questão de ponderar as arestas, né, dessa interação. Somente existe a interação e ambas as espécies se beneficiam. Bom, dentre as aplicações de redes biológicas e biomédicas, a gente tem diversas aplicações que a gente pode considerar, considerando em âmbito desde molecular até biomas, passando por um contexto médico, como já foi mencionado. Então, vem aqui alguns exemplos de aplicações das redes biológicas e biomédicas. Bom, a gente pode mencionar interações do tipo proteína-proteína, né? Em que cada uma dessas proteínas aqui estão realizando diversas interações entre si. E tá aqui a fonte dessa figura, tá? Não é de autoria minha. E como exemplo de uma interação proteína-proteína, a gente pode mencionar o processo de gelificação, que seria o processo de transformação em gel. Por exemplo, o que acontece na gelatina. Então, como vocês podem observar, tem uma aplicação aqui no nosso cotidiano, porque geralmente nós consumimos gelatina. Uma outra aplicação aí que a gente pode mencionar é uma coisa aí que está muito em alta por conta dessa pandemia / endemia de coronavírus, né, que seria a análise da propagação de uma doença, né? Aqui, nesse exemplo aqui, é a análise da propagação do HIV, certo? Que cada nó aqui, cada pontinho vermelho representa um indivíduo e essas interações aí o espalhamento da doença. Novamente, não é uma figura de autoria minha, tá? Então, por exemplo, para a gente analisar a propagação do coronavírus, a gente pode considerar como nó inicial, utilizando esse gráfico aqui só para exemplificar, o nó inicial sendo Wuhan, na China, aí depois a gente pode considerar que o próximo nó é a Itália, né, que, se eu não me engano, foi de Wuhan para a Itália. Depois da Itália foi para diversos países, né? Seriam os outros países da Europa, o Brasil, enfim, a gente pode considerar essa propagação do coronavírus, certo? Outra aplicação que a gente pode considerar é o estudo de doenças e as relações entre os genes, né? Que seria as disease networks, em que cada doença se relaciona caso elas sejam ocasionadas por um mesmo gene. Por exemplo, aqui tem um exemplinho bem legal. Diabetes mellitus, pelo que eu estou vendo aqui, ela tem uma interação com a obesidade. Então,
elas podem ser geradas pelo mesmo gene, certo? E, por último aqui, eu já mencionei esse exemplo antes, seria uma interação de cadeia alimentar, bem como interações entre espécies diferentes e entre espécies iguais, né? Por exemplo, uma interação aí de sociedade que existe entre abelhas, ou então relações aí de, novamente, mencionando mutualismo, né? Por exemplo, nós, seres humanos, e as bactérias boas que nós temos dentro do nosso organismo. Bom, no caso, então, do exemplo que eu vou trazer nesse trabalho é uma relação de mutualismo entre planta e indivíduos polinizadores. E o que vai ser realizado é a previsão de interações e não interações entre plantas e polinizadores. Ou seja, se um polinizador vai interagir com certa planta ou não. Enfim, seria basicamente essa a ideia. Então, trazendo aqui um diagrama de blocos de como vai ser realizado esse experimento, né? Primeiramente, a gente precisa obter os dados, certo? Então, considerando um arquivo .csv, em que contém os dados brutos, vai ser realizado um pré-processamento para gerar uma matriz que tenha as interações entre as plantas e os polinizadores, né, que podem ser pássaros, insetos e outros tipos de animais. Antes disso, são obtidas as features referentes às plantas e as features referentes aos animais. Então, dessa forma, é obtida uma matriz de features e um vetor de labels correspondentes às interações, em que a interação corresponde ao valor número 1 e as não interações que correspondem ao valor número 0. E esse valor é retornado para a gente poder prosseguir com o experimento. Depois disso, vai ser aplicado um algoritmo de aprendizado supervisionado, ou seja, um algoritmo de classificação, para fazer a predição das interações. No caso, foi realizada cross-validation com 5 folds para fazer a predição do modelo, tá? E explicando aqui como funciona mais ou menos a classificação. Primeiramente, a gente tem uma divisão dos dados em treinamento e teste, e esses valores aqui de treinamento são aplicados em um algoritmo de machine learning, num processo aí de treinamento, em que é gerado um modelo de classificação. Nesse modelo de classificação é aplicado os valores das features de teste e são obtidos os labels que é obtida a predição dos valores de interação e não interação. Tendo esses labels aqui preditos e os labels os labels originais, verdadeiros, são aplicados esses valores aqui numa métrica de avaliação e é obtido um score para avaliar a qualidade, a eficiência do modelo gerado. Bom, quanto aos modelos de classificação utilizados, pode-se citar o modelo Random Forest, Naive Bayes, Multilayer Perceptron, AdaBoost e Decision Tree. Todos esses algoritmos foram utilizadas as implementações da biblioteca scikit-learn da linguagem Python, certo? E agora eu vou explicar em detalhes cada um desses algoritmos de classificação. Primeiramente, o algoritmo Random Forest, em que são consideradas diversas árvores de decisão para chegar à conclusão de uma classe de um elemento de teste a partir de um modelo de treinamento. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem 4 árvores de decisão. Essa árvore de decisão chegou na classe 0, essa chegou na classe 0, essa chegou na classe 1 e essa chegou na classe 0. O algoritmo Random Forest, ele decide a classe de um elemento com base no valor de classe que apareceu mais vezes entre as árvores de decisão. Então, nesse caso, a gente tem uma árvore de decisão que decidiu que a classe corresponde a 1 e 3 árvores de decisão que decidiram que a classe é igual a 0. Portanto, a classe atribuída a esse elemento que está sendo analisado é a classe 0. Agora, falando sobre o classificador Gaussian Naive Bayes,
Esse classificador ele é baseado no teorema de Bayes, que é utilizado para o cálculo de probabilidade condicional. Então, esse classificador, basicamente, ele é utilizado para dados em que esses dados possuem uma distribuição gaussiana, tá? E o cálculo das classes é realizado conforme a probabilidade do elemento pertencer a uma certa classe. Que no caso o elemento X possui uma probabilidade maior de pertencer à classe A do que à classe B, certo? E esse classificador ele é baseado no fato de que as features são independentes entre si e por isso é possível fazer essa predição. Agora falando sobre o Multilayer Perceptron, ele é um modelo de Deep Learning, certo? Em que ele é inclusive considerado uma Vanilla Neural Network, porque ele só tem uma camada oculta. E esse modelo, basicamente, você tem uma camada de entrada aqui, que você vai colocar os dados puros, uma camada oculta de neurônios, em que você vai fazer o treinamento dos dados, e uma camada de saída aqui, que seria a camada que vai gerar como output as classes preditas dos elementos, certo? Agora abordando o algoritmo AdaBoost ou Adaptive Boost, a gente tem um algoritmo que ele considera vários algoritmos de modelos fracos de classificação, vamos dizer assim, em que é feito um treinamento inicial, no qual são observados aí alguns erros, e nesse caso são os algoritmos que foram, os algoritmos não, as amostras que o algoritmo conseguiu lidar bem possuem um peso menor e as amostras que houveram dificuldade para se lidar possuem um peso maior. Nesse caso, é utilizada a combinação de dois classificadores fracos, obtendo um novo modelo de treinamento, os erros são observados, são incrementados e decrementados os pesos de interesse do algoritmo, realizado outro treinamento e isso ocorre sucessivamente até se obter um classificador combinado que apresenta bons resultados, né, resultados corretos, é uma combinação de vários classificadores fracos que apresentam um modelo satisfatório. Por último, temos o classificador Decision Tree, em que é elaborada uma árvore de decisão para realizar a classificação dos elementos de teste. No caso, na árvore de decisão, cada nó corresponde a uma feature do elemento. As arestas correspondem à decisão e as folhas correspondem à classe. As folhas correspondem à classe selecionada. Que no caso, tem um exemplo de uma árvore de decisão, em que a gente pode considerar, por exemplo, ambiente interno é uma feature, ações dependentes é outra feature, ações dependentes é outra feature, e aqui o fator de correlação é outra feature. Então, basicamente, a gente teria essas features, as decisões, aí, por exemplo, a classe não trocar informação seria a classe 0, que está aqui, e trocar informação seria a classe 1. Esse é um exemplo aqui de uma decision tree. Agora, falando sobre os resultados obtidos na experimentação, foi utilizado o dataset Plant Pollinator, tá? Ele está disponível nesse link aqui. Aqui tem um plot desse dataset. Não dá para colocar as espécies aqui porque ia ficar muito poluído, mas aqui a gente tem em marronzinho os polinizadores, né? Podendo ser pássaros, insetos, aracnídeos, etc. E os verdinhos são as plantas, são diversas plantas aqui. Então, para realizar os experimentos, foi realizada a classificação utilizando um cross-validation com 5 folds,
Em cada fold foi realizada a classificação 10 vezes, né, para garantir que não são todos os algoritmos que são determinísticos, né? Cada execução eles apresentam um resultado diferente. Então, foi realizada uma média de 10 execuções por fold para se obter um valor final, para garantir que não haja nenhum viés aí na avaliação. Então, foram consideradas duas métricas de avaliação, né? A métrica de acurácia, que calcula quais elementos foram classificados corretamente dentre todos os elementos que foram classificados, e também o Breer Score Loss, que é uma métrica complementar à acurácia, que calcula a perda nas tarefas de classificação. Então, aqui a gente tem os gráficos dos valores de acurácia obtidos na aplicação dos modelos de cross-validation no dataset Plant Pollinator. Então, aqui para o Random Forest a gente teve uma acurácia de 80, Naive Bayes 92, Multilayer Perceptron 95, AdaBoost 88, Decision Tree 78. Como vocês podem observar, o Multilayer Perceptron possui a maior acurácia e o Decision Tree possui a menor acurácia. Agora, o Breer Score Loss, como vocês podem observar, que o Random Forest tem uma perda de 19%, Naive Bayes 7%, Multilayer Perceptron 4%, AdaBoost 11%, Decision Tree 21%. Aqui uma coisa muito curiosa que eu notei é que se você somar o Breer Score Loss com a acurácia, tá dando sempre 99. Por exemplo, 4 mais 95, 99, 88 mais 11 mais 88, 99, 78 mais 21, 99. No caso, era para ter dado 100%, mas como foi considerado só o valor inteiro, tanto do Breer Score Loss quanto da acurácia, deu 99. Eu vou até mostrar aqui para vocês o valor original obtido aqui sem nenhum tipo de arredondamento. Como vocês podem perceber, 80,65, 19,34 para o Random Forest, acurácia e Breer Score Loss. Se você somar os dois, dá 100. Naive Bayes 92,57 e 7,42. Se você somar 100%. Enfim. E, por conta disso, quanto maior a acurácia, menor a perda. Quanto menor a acurácia, maior a perda. Então, vamos às conclusões do trabalho. Então, primeiramente, grafos podem ser aplicados para praticamente todas as interações biológicas conhecidas, né? Indo desde um contexto molecular, em que a gente pode entender interações entre proteínas, interações genéticas, interações entre outras moléculas orgânicas também, por exemplo, até interações entre indivíduos de espécies iguais e indivíduos de espécies diferentes, interações entre medicamentos, interações entre doenças, enfim, são diversas aplicações que são conhecidas para grafos no contexto de sistemas biológicos. Isso permite um melhor entendimento do problema, uma resolução do problema mais rápida e mais precisa, e também trazendo benefícios à população no geral por conta disso. Já quanto ao experimento que foi realizado, o melhor modelo que apresentou os melhores resultados aí de classificação foi o modelo do Multilayer Perceptron, e já o pior modelo foi do Decision Tree. Bom, aqui são algumas fontes que eu utilizei para realizar esse trabalho, e é isso aí. Muito obrigada. Espero que tenha sido de bom proveito.